Existem alguns momentos na nossa vida que os planos são mudados e nós não temos opção. Existem alguns momentos na nossa vida que os planos mudam e nós sequer temos opção de escolha. Além de mudarmos os nossos planos, sequer temos o controle da situação. Na busca incessante, o homem deixou literalmente de crer que é o Senhor o dono de todas as coisas e por isso passou a viver uma vida de ansiedade. A ansiedade, ela não tira o problema de amanhã, ela só tira a paz de hoje. Quando eu vivo a ansiedade, eu literalmente não estou tirando os problemas que podem vir a acontecer, não, mas eu literalmente perco completamente a paz de viver o hoje. A ansiedade é basicamente você querer estar em um momento que você ainda não pode estar. É literalmente você querer estar num lugar onde ainda não é o momento de você estar lá. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja, à sua vida? Então por que você está preocupado? Quando nós estamos vivendo essa vida de ansiedade, nós estamos literalmente andando na contramão da fé. Os planos mudaram, e agora? E agora o que eu faço? Se os planos mudaram, a primeira coisa que eu preciso identificar é: de quem eram os meus planos? Eu sei que muitos dos teus planos, literalmente, você teve que rasgar e jogar fora. E de repente você já tinha planejado todo o seu ano. Não, já está todo organizado, já está tudo planejado. Eu já sei o que eu vou fazer em janeiro, fevereiro, março, abril. E de repente, do nada, sem opção, sem escolha, os seus planos literalmente foram por água abaixo. Eu preciso entender de quem eram os planos que eu carregava. Eu preciso identificar de quem eram os planos e não permitir que a ansiedade, que a loucura de ter que realizá-los me faça literalmente jogar tudo por água abaixo. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Com quem você busca conselhos? Cuidado com quem você pede conselhos, mas não deixe de ter conselheiros. Não é porque alguém um dia te traiu, não é porque alguém um dia te deu um mau conselho que você não deve ter conselheiros. Busque pessoas que vão acrescentar nos seus planos. O que eu quero que você entenda é que você tire um aprendizado do seu passado. É que você literalmente olhe para trás, olhe para o seu passado, aprenda com ele e prossiga para o alvo. Prossiga adiante, continue olhando para frente, continue olhando para o seu alvo. Mas não se prenda ao passado, não se prenda às coisas do passado. O novo normalmente nasce no momento de uma crise, no momento de uma dor. Precisamos literalmente parar de desejarmos as obras passadas. Existem estações e eu preciso compreender isso. Mas eu não posso ficar preso a isso. Eu não posso ficar preso ao meu passado. Eu não posso permitir que o meu passado me domine. Nós precisamos estar dispostos a viver o novo. Mas viva hoje. E às vezes a gente leva uma vida inteira para descobrir isso, né? Às vezes nós vamos incorporando ao nosso jeito de ser detalhes que nem são nossos, e de repente a gente vai fazendo a nossa vida, a gente vai construindo os nossos dias a partir de expectativas que são dos outros. Mas é impressionante como às vezes nós passamos a ser vítimas e reféns daquilo que os outros imaginam de nós. Muito triste quando você percebe que você está pautando a sua verdade pessoal a partir das expectativas dos outros. Isso pode acontecer dentro de um casamento. No amor é assim, a mesma coisa. Muitas vezes uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é, porque ela vive para poder cumprir as expectativas que o outro alimentou. E você corre o risco de guardar e de manter coisas na sua personalidade que nem pertencem a você, que foram colocados por outros. A consciência do que nós precisamos jogar fora para que prevaleça a nossa verdade pessoal. Se a gente se empenhar nessa investigação diária da nossa personalidade, nós vamos descobrir muitas atitudes, muitas coisas que foram colocadas sobre nós, que são um obstáculo para o nosso crescimento pessoal. Por isso que a conversão, minha gente, só é possível àquele que se dispõe a ser verdadeiro. Eu acordo miserável e vou dormir miserável, mas vou dormir consciente de tudo aquilo que pode ser um obstáculo para o que Deus pretende em mim. Eu não posso me render a essa parte estragada que me foi jogada pelos outros, ou até mesmo que foi buscada livremente por mim. Nem tudo aquilo que você se tornou é você.
É preciso ter coragem de arrancar pela raiz. É preciso ter coragem, se for preciso, recomeçar a vida, mas a partir de uma verdade. Reunir o trigo que foi semeado em você, tudo aquilo de bom que você recebeu dos seus pais, dos seus amigos, das pessoas que passaram pela sua vida, porque até mesmo as pessoas que nos amam, ainda que não estejam conscientes disso, jogam joio no nosso processo humano. Quantas coisas eu precisei renunciar depois de grande, porque eu tomei consciência que aquilo não me fazia bem. Detalhes da personalidade da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da própria influência que um familiar às vezes exerce sobre nós. Eu tenho certeza que aqui, e muita gente que nos assiste em casa, conhece pessoas que ficaram emperradas na vida por causa de relações doentias familiares, porque não tiveram coragem de arrancar a raiz que até então lhe prejudicava de ser quem ela era. Tem gente que a língua, ela é poderosa para matar, ela é uma forma de morte. Mas o sábio, esse não, esse a língua deles é saúde. Isso me faz entender que aquilo que eu ouço me faz determinar se o interlocutor da fala é sábio ou não. E me faz entender a responsabilidade que eu carrego na minha fala. E eu vou te falar uma coisa, as nossas palavras, elas têm muito impacto na vida das pessoas. A nossa palavra, ela é de verdade. Escuta o que eu estou dizendo para você. As nossas palavras, elas procedem do nosso coração. Perfeito? Se o nosso coração está morto, as nossas palavras são carregadas de morte. Agora, observe, existem pessoas que as palavras são doces. E a doçura não é a ausência de verdade. A doçura é, pelo contrário, a quantidade de verdade dita em amor na hora certa. Tem gente que pensa que para ser verdadeiro precisa ser ofensivo. Posso te falar uma coisa? Tem gente que acha que a verdade, ela precisa ser dita, escute, de qualquer maneira, de qualquer forma, a qualquer tempo. E se eu te falar que tem gente que consegue matar com a verdade, e que uma verdade tem 1 milhão de formas de ser ditas, e às vezes a gente escolhe a pior. É possível matar com a verdade, o nome disso é sincericídio. Você sabia que existe sincericídio? Matar ou mostrar quão justos são. O nome disso é sincericídio, amigo. Você tem, às vezes, assassinado sonhos pela verdade, às vezes, negativa que você carrega. Eu conheço gente que faliu, o problema é seu. Eu conheço gente que não deu certo, o problema é seu. Palavras têm poder. Quantas palavras que você foi alvo e que já destruíram você? Parou pra pensar que a gente é alvo de palavras assim e que às vezes pior, nós somos o que proferimos essas palavras sobre os outros? Já parou pra pensar que às vezes nós, carregados de verdades, a gente acaba com a vida de algumas pessoas? Pegue a sua voz, a voz que você tem, e utilize para declarar coisas que podem mudar a vida sua e da sua casa. Não perca tempo reclamando, não perca tempo, dizendo tudo que deu errado e criando expectativas do que ainda dará errado. Não. Mude a fita, vira o disco, acelera o CD. E com a mesma voz que você amaldiçoa e que talvez já reclamou tanto, comece a abençoar. Jesus, eu declaro que a minha vida será diferente. Jesus, eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Jesus, eu declaro, Tu és o dono da minha vida. Jesus, eu declaro, eu vou viver os Teus propósitos na terra. Senhor, eu declaro, os meus filhos serão uma bênção. Diga, Senhor, eu declaro, o meu casamento vai ser uma resposta e um farol para a geração. Deus, eu declaro, na minha vez vai dar certo. Deus, eu declaro, na minha vez não vai fracassar. Deus, eu declaro, comigo vai dar certo. Deus, eu declaro com a minha voz, porque eu creio que tem poder. Quando alinhados contigo, eu creio que há poder, e é poderoso
quando você utiliza a sua palavra, a sua voz para abençoar. Se entendêssemos isso, jamais falaríamos sobre os nossos filhos que eles nunca vão dar nada. Se entendemos isso, jamais declararíamos palavras pejorativas contra os nossos cônjuges. Você é um vagabundo, você é um sem vergonha. Você jamais falaria isso, porque toda vez que você profere, você também profetiza. Meu esposo é uma bênção. Meu esposo será um grande homem de Deus. Meus filhos serão transformados. Olha, é a mesma verdade carregada de uma sintonia divina e diferente. Os meus filhos serão transformados. Eles são ruins agora, mas não fica falando que eles são ruins. Não fala, o Senhor irá transformar os meus filhos. Eu creio que eles serão homens e mulheres de Deus. Sabe, eu declaro que os meus pais me tratarão de maneira diferente. Eu declaro que a vida deles será transformada. Declarações. Eu não estou falando de coisas vazias. Eu não estou falando de, sabe, de absolutamente nada de atração. Não. Estou falando sobre o que a Bíblia diz. A palavra diz que da minha língua pode ter saúde, como pode ter uma espada. Eu não sei você, mas eu amo estar perto de gente que sempre carrega consigo uma palavra de bênção. Eu não sei você, mas eu amo andar com gente leve nas palavras. Gente que o tempo inteiro ele tem uma palavra de Deus sobre você. Ele sempre está mais animado que você. Não é bom demais isso? Que sejamos essas pessoas. Eu abençoo os meus filhos. Eu abençoo minha casa, minha esposa. Eu declaro que o meu casamento não vai chegar ao fim por conta de divórcio, adultério. Eu declaro que o meu casamento será um referencial para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos. Senhor, eu declaro que em Teu nome, essa será a minha verdade para o resto da minha vida. O Senhor é o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Tu és o dono de tudo. Eu sou apenas um menino que o Senhor escolheu usar. Essas palavras não irão se alterar ao longo do tempo. Tu és o meu Senhor, eu sou o Teu servo. Eu sou mordomo, não sou dono. Sou Teu filho, Teu amigo. Tu és o meu Senhor. Eu te amo. Olha quanta palavra dá para ser declarada. Aonde você estiver, e gaste o tempo declarando com a sua voz aquilo que vai ser transformado daqui a alguns dias na sua vida. Gaste tempo dizendo: Jesus, eu abençoo a minha casa. Eu declaro que a minha casa será transformada pela Tua presença. Jesus, eu declaro que esta mensagem chegará aos corações certos, na hora certa, no momento ideal, e que destinos serão totalmente mudados por uma palavra que vai chegar na hora certa. Deus nos dá a palavra, nos dá a essência, que nós seremos responsáveis. Em nome de Jesus, da nossa boca não sairá a espada, apenas a saúde para a nossa geração. Não emprestaremos a nossa boca para reclamar de maneira vazia. Não, iremos ser agentes de mudança do nosso tempo pelas nossas palavras. Em nome de Jesus, amém. Para mim, o mais importante é que todo mundo recebe um talento. Você pode achar que Deus esqueceu de você, porque Ele só te deu um. Mas um dia você pode ser a pessoa que recebe 5. Mas multiplica esse 1 primeiro. Quem for fiel no pouco, o Senhor vai colocar sobre o muito. O pouco que você tem, e às vezes você está desprezando, é muito para quem não tem nada. Então pega esse pouco que você tem, aumenta a tua capacidade para multiplicar isso. Porque esse pouco vai virar um poucão, esse pouco vai virar algo médio, daqui a pouco você está sobre grandes coisas. Deus não é injusto. Ao contrário, Ele é um Deus de justiça, mas Ele dá o que você pode administrar hoje. O que está na sua mão hoje, multiplica. Já viu aquele ditado popular que o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico? Isso, na verdade, não é um ditado popular, é a Bíblia. A Bíblia diz que quem tem vai ganhar ainda mais. E quem não tem, o pouco que tem vai perder. Se Deus te deu, é para multiplicar. O dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o recurso que Deus te deu, a saúde que Deus te deu, os relacionamentos que Deus te deu. O dom, o talento vem de Deus, mas a capacidade é desenvolvida pelo homem. Senão, para que a gente ia estudar? Para que a gente ia ler livro? Para que a gente ia andar com pessoas melhores que a gente, como é tanto ensinado para a gente poder afiar nosso conhecimento, aprender coisas novas, se no final Deus vai dar o talento para a gente? Não, Ele vai dar o talento
que só será multiplicado conforme a sua capacidade. Ele deu a quantidade que cada um tinha capacidade para administrar. Então presta atenção, porque Deus é justo. Ele vai dar dom para todo mundo. Ele vai dar talento para todo mundo. Ele vai dar a chance para todo mundo. O problema é que cada um vai aproveitar isso conforme a capacidade que desenvolveu. Eu não paro de me conectar com pessoas que possam me ensinar. Eu não paro de ler livros. Eu não paro de assistir palestras. Eu não paro de ir a eventos, a mentorias que eu possa pegar insights. Por quê? Porque eu quero cada vez mais aumentar minha capacidade para que novos talentos Deus envie para mim, porque eu estou mais preparado para receber. O medo é o efeito mais paralisante para o ser humano. Por causa do medo você deixa de investir, por causa do medo você deixa de casar, por causa do medo você não muda de país, muda de vida, por causa do medo você não larga um trabalho que você sabe que está te oprimindo e não começa o próprio negócio, você tem medo de começar. O medo paralisa muitas pessoas. O medo sempre vai fazer você tomar a pior decisão. O problema das nossas emoções é que o medo paralisa, a comparação destrói em câmera lenta, você não percebe que está sendo destruído. Todo sentimento negativo geralmente é a causa das tuas falências emocionais, espirituais, financeiras, familiares. Eu sou uma pessoa que prega que tudo tem jeito. Acho que tudo que você está vivendo em casa tem jeito. Teu problema emocional tem jeito, você acha que é espiritual tem jeito, seu problema financeiro tem jeito, sua falta de capacidade tem jeito, sua falta de habilidade para se comunicar ou para lidar com a pressão tem jeito. O problema é se você quer realmente mudar o seu destino. Para isso, você precisa estar disposto, a partir de hoje, a aumentar a sua capacidade. Um dos maiores problemas do ser humano é que os seres humanos não sabem o que querem de verdade. Porque se soubesse, estava hoje aumentando a capacidade para ter isso que eles desejam. A capacidade não vem de Deus. Você precisa desenvolver. Que quando você faz somente o que tinha que fazer, você é um servo inútil. Aumentar a sua capacidade. Esse é o que muda o jogo, segundo a Bíblia. Quanto mais livros você ler, quanto mais podcast você escutar, quanto mais palestra você participar, quanto mais mentoria você entrar, quanto mais pessoas que entendem mais do que você sobre a vida ou sobre um assunto específico você caminhar, mais você vai aumentar a sua capacidade. Enquanto você tem capacidade de armazenamento, o milagre pode acontecer. Quando para a sua capacidade, a bica espiritual fecha. Tanto levando para o lado espiritual, quanto para o lado natural. Quanto maior for a sua capacidade, mais oportunidades, mais chance você vai ter. Uma das habilidades que diferencia quem tem sucesso e quem não tem é a capacidade de lidar com pressão. Quem foge de problema, foge da riqueza. Então, quando ele enterra o talento para fugir de problema, não quero bater de frente com esse cara que é duro, ele abre mão da riqueza. Quem encara problema, quem principalmente resolve o problema dos outros, é quem encontra o caminho da prosperidade. Porque as capacidades são por área, gente. Nem todo mundo que é capacitado numa coisa vai estar capacitado para administrar outra. Então, quando a Bíblia coloca aqui os talentos, está diretamente falando o seguinte: qual é a sua habilidade de lidar com dinheiro, por exemplo? Qual é a sua capacidade para lidar com isso? A sua capacidade determina a velocidade que você vai multiplicar as coisas. Às vezes você está fazendo uma coisa que ainda não é o teu propósito de vida, mas é um processo necessário para te amadurecer, para você aprender coisas. Nesse nível que você está, para no próximo estágio da sua vida, você está mais próximo ao seu propósito. Tudo contribui. Então, não seja passivo, mas também não reclame do que você está vivendo hoje, porque tudo é um processo para você viver o seu destino. Vigie sempre os seus pensamentos, deles depende toda a sua vida. Todo dia é dia da gente questionar o nosso coração, os nossos desejos e os nossos planos. Dizem os sábios que o grande medo da nossa vida não é de morrer. Até porque morrer a gente vai mesmo e não tem muito o que fazer sobre isso. A grande questão que nos aflige não é essa sensação de que uma hora a gente vai parar de respirar. A gente não sabe como será, mas uma hora a gente deixa de viver. A nossa grande angústia tem muito mais a ver com o fato de se a gente está de verdade vivendo. Quer dizer, a minha questão não é assim, eu tenho medo da morte. Não, eu tenho medo de não estar vivendo. É um pouco mais intenso e um pouco melhor, inclusive, pensar assim. Então, eu acho que é muito bom passar a vida, ou pelo menos durante um bom período da vida, ou durante uma boa quantidade de dias de um ano, uma pessoa ter a coragem de ficar perguntando: escuta, será que minha vida vale a pena? Será que o que eu estou fazendo com isso que eu chamo de vida está de fato fazendo sentido? Será que a minha vida faz sentido?
Sabe essa angústia que às vezes a gente tem de não estar vivendo de uma maneira intensa a vida que a gente poderia estar vivendo, e aí a gente fica angustiado. E a angústia é algo muito importante, que a gente não gosta dela. Geralmente a gente fala da angústia de uma maneira meio afobada, querendo se livrar da angústia. E eu gosto de um pensamento do Nietzsche que diz assim: siga a tua angústia, porque ela é o caminho rumo a ti mesmo. O que é a nossa angústia? Bom, ela pode vir de diversos meios, ela pode vir por diversas razões, mas uma das razões que podem gerar angústia em nós é exatamente essa sede existencial. É esse questionamento de às vezes ver pessoas fazendo coisas tão legais com a vida e eu fico angustiado porque a minha vida é isso aqui, ó. No que eu estou fazendo com a minha vida? Os dias estão passando, os dias estão indo embora, e o que é que eu estou fazendo? Esses desejos que eu tenho no coração, será que eles estão certos, está errado? Será que é isso mesmo que eu tinha que estar pensando? Esses conflitos vão aparecendo, e eles vão angustiando. O que eu faço com a angústia? Deixa pra lá não, até porque deixar pra lá significa que vai ficar aqui, vai te atormentar a vida inteira. Nessa expressão, não, deixa isso pra lá onde? Você está deitado na cama, você deixa pra lá e no criado mudo, é ali que você quer deixar? Não deixe nada para lá, trate as coisas, mergulhe nas coisas, encare as coisas, faça perguntas aos teus sentimentos. Por que essa minha alma está assim tão angustiada? Os salmistas da Bíblia faziam isso. Parece conversa de louco, mas de louco todo mundo nós somos, né, louco? Então vamos usar a nossa loucura para o nosso bem. Eu acho que mais louco é aquela pessoa que nunca fala com ela mesma. Né? Porque a gente sempre fala, pô, que cara é louco, porque está falando sozinho. Não, pode ser que ele esteja falando com ele mesmo. Louco é você, que nunca falou com você mesmo. Você não sabe nem se você é chato ou legal, porque você nunca conversou com você mesmo. Então a gente precisa conversar com a gente mesmo. E às vezes, inclusive, se olhar no espelho, para ver se você não está falando de um jeito feio. Esteticamente feio, entendeu? Tem o conceito chato e estético feio. Arruma os dois. A gente precisa falar, conversar com a nossa própria alma. Como é? Essa alma está onde, né? Quem que é essa alma? Não sou eu falando comigo mesmo, falando com as minhas entranhas, falando com as minhas angústias, falando com os meus conflitos, falando com essas questões que estão aqui dentro, me dando sede de viver. Coisa boa é quando a gente tem coragem de encarar as nossas angústias. Coisa boa na vida, sabe o que é? É quando uma pessoa tem coragem de admitir que tem desejos e que tem coragem de conversar com seus próprios desejos. Eu digo isso porque muitos caminhos religiosos dizem que nós temos que morrer para os nossos desejos. E com todo respeito, isso para mim não faz o menor sentido. Até porque querer morrer para um desejo é um desejo. Então você já desejou, então já dançou, já deu errado. Desejo eu não mato, desejo eu elaboro, desejo eu realizo. Inclusive tem desejo que você tem que realizar, não tem problema nenhum. Senão a vida também é uma chatice, né? Vem um desejo, não mata. Ué, mas e se o desejo era bonito, não ia fazer mal a ninguém? Realize, vá atrás. E alguns desejos, alguns eu tenho que deixar eles em stand-by para eu saber exatamente o que é, porque nesse momento eu não estou entendendo. E outros desejos, não, isso aí, é só bobagem. Destrói, mata, joga fora, porque isso aí vai mandar uma fatura alta demais para a tua vida, joga isso fora. Desejar é do ser humano, você é um ser desejante, não tem como você deixar de ser. A questão é o que é que a gente vai fazer com os nossos desejos, a questão é como é que a gente vai lidar com esse universo tão complexo que é o nosso mundo inteiro. Aquilo que nós chamamos de alma, aquilo que nós chamamos de coração, como que a gente lida com isso? Existe uma coisa maior que o oceano, o céu. Existe algo mais profundo que o céu, o interior de uma alma humana. Porque é profundo, é intenso, é difícil de decifrar tudo aquilo que acontece aqui dentro de mim. A gente entra em contato, a gente conversa, a gente elabora. Se a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente pede ajuda para alguém, mas ninguém pode fugir daquilo que sente. Porque tudo aquilo que você sente, você foge, você está dando a possibilidade disso crescer e uma hora isso pode estourar na tua cara. Eu gosto muito de um pensamento do Santo Agostinho que ele diz assim: você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. E eu trocaria pássaros por desejos. Vamos trocar? Você não pode impedir que um desejo apareça no teu coração. Por quê? Porque ele aparece. Mas você pode impedir que ele crie raiz. Você não pode impedir que alguma coisa apareça dentro de você. Você não consegue, porque inclusive parece que quanto mais a gente resiste, mais ela aparece.
o pensamento, a ideia, apareceu. Ok, e agora? Agora a questão é o que é que você vai fazer com isso. Se você der espaço, ele vai fazer um ninho, vai criar raízes, vai ganhar território e vai se instaurar. E talvez aquilo que parecia ser uma coisa tão simples, de repente se tornou-se um vício que levou tua vida à destruição. Então eu não posso impedir que o pensamento apareça. Mas é minha responsabilidade de não deixar que ele ganhe espaço. Ganhou espaço, desculpa eu te falar, mas a responsabilidade foi sua. E às vezes foi sua, sabe por quê? Porque não entrou em contato, porque não deu valor e usou a lógica. Não, isso aí não é nada. Deixa pra lá. Mas lembra de uma coisa. As grandes tragédias da nossa vida acontecem com pequenas ideias que a gente dá um espacinho e um espacinho e um espação e um espação e de repente aquilo já tomou conta da nossa vida e nós estamos absolutamente perdidos. O desejo aparece, o desejo nos surpreende, às vezes ele nos assusta e por isso que para viver a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente passa a vida decidindo, porque a gente passa a vida escolhendo, porque nós somos livres e nós temos que tomar decisões. E mesmo se você não tomar decisão alguma, você tomou uma decisão, né? Quem deixa a vida à deriva também tomou uma decisão, que é de deixar a vida ir para qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer maneira. Porque de alguma maneira, eu e você hoje, nesse dia aqui, hoje nós plantamos coisas. Hoje. E você deve estar até pensando, não sei nem o que. Esse é o problema, a gente não sabe nem o que. Porque às vezes o dia passa e eu não sei nem o que. Porque eu tenho que lembrar de uma coisa, na vida não tem uma decisão neutra. E qualquer decisão que eu tenha tomado hoje, ela vai trazer para mim desdobramento. A questão é que quando a gente fala de decisão e desdobramento, a gente é tão, medroso ou do mal, que a gente já pensa em coisa ruim, não? Não, pode ser que você tenha plantado hoje coisas maravilhosas. Pode ser que hoje você espalhou gentileza. Parabéns, que coisa linda, que coisa boa. Mas pode ser que você tenha espalhado hoje raiva, ódio, amargura. Então isso aí vai voltar na minha cara? Sei, pode ser que não, inclusive. Pode ser que não. A questão é, vale a pena passar um dia espalhando amargura, ódio, brigando, indiferença, reclamando de tudo e de todos? Então esse é o cuidado da vida. A gente faz planos muito a longo prazo. Olha, no final do ano eu quero estar, e a gente vai jogando sempre o final do ano, e a gente esquece de pensar o seguinte: escuta, para chegar no final do ano de determinada maneira, você tem que cuidar dos desejos do teu coração hoje. E vai se somar com o amanhã, que vai se somar com semana que vem, e a gente fica sempre na vida meio que voando, meio que assim, então, dezembro nem existe. Nós estamos construindo dezembro agora. Então aquilo que eu estou fazendo agora vai ter desdobramentos lá na frente exatamente do jeito que eu estou pensando? Óbvio que não, porque na vida tem variáveis, na vida tem os outros que atravessam a nossa história. Mas hoje, o dia de hoje, ele é de uma importância imensa na história da minha vida, porque o que eu estou fazendo hoje não é neutro. O que eu estou fazendo hoje tem algum desdobramento. Quais sementes que você está espalhando por aí? Eu sei que às vezes fica difícil de responder isso, mas eu queria muito que você pensasse nisso. Para pensar no teu dia, o que você fez de planos, de sonhos, que sementes que você está espalhando? Quem semeia o pecado, colhe a desgraça, pois todo mal se voltará contra ele. Que dureza. E eu acho que a questão não é nem, quem semeia o pecado é lá na frente. Não, a questão nem lá na frente, é que hoje, você já usou o dia de hoje para ficar semeando o que não presta. Não precisa nem vir o dia de amanhã, só o de hoje já é uma tristeza terrível. Entende o que eu estou falando? A gente fala de semente, a gente fica pensando já no ano que vem. Não, para de ficar pensando na árvore em potencial. Pensa na semente, é o dia de hoje. O que você fez com o teu dia de hoje? Porque é o jeito inverso de pensar quais desejos que você tem no teu coração. Cara, nem sei, eu nem penso nisso, eu estou numa correria. Então beleza, então vamos pensar, como é que foi a tua última semana? Como é que você falou com o teu namorado essa semana? Você ligou para tua mãe para dizer que você a ama? Você mandou flores? O que você fez? Não fiz nada disso. Então a gente está começando a entender como é que está teu coração. Olhando para trás. Pelas minhas atitudes, pelos meus atos, eu consigo entender como é que estão os meus planos. Não, mas eu não planejei ficar assim. Esse é o problema. Quando eu não planejo, eu também estou planejando. Quando eu não tomo decisão alguma, eu também estou decidindo. Quando eu não decido nada, eu também tomei alguma decisão. Se eu sou um ser desejante, eu não posso jogar tudo para amanhã, tudo para o final do ano. Eu preciso começar a aprender a tomar cuidado com o dia de hoje. Porque quem semeia o pecado colhe a desgraça.
Mas eu não estou falando nem da colheita, eu estou falando só da semeadura. Por isso que é tão importante eu ter coragem de colocar a mão no bolso e pensar, quais sementes que eu tenho aqui? O que eu estou espalhando? No que minha vida se resume? E aí vem a dura tarefa, a corajosa tarefa de colocar um espelho na alma para pensar o seguinte, cara, as minhas atitudes revelam os meus desejos. Aquilo que você está fazendo revela os teus desejos. O jeito que você trata as pessoas revela os teus desejos. As mentiras que você conta por aí revelam o teu coração. As fofocas que você fica espalhando por aí sem critério revelam o teu coração. A falta de amor que você não tá revela o teu coração. Essa ligação que você não dá para tua avó, porque você vive dizendo que não tem tempo. Mentira, todo mundo tem tempo. Revela teu coração, revela as tuas prioridades. E aí a gente tem uma mania que é o seguinte, quando dá alguma coisa ruim na vida, né, deu ruim, o famoso deu ruim, você fala, ai meu Deus, o que é isso que o senhor está fazendo? Deus? Não, você já viu só como sobra para Deus? Ou pro capeta? Tem que ter um dos dois para garantir, pra gente sair ileso da história. Mas espera aí, o provérbio está dizendo que é você que semeia, não é Deus, não é o capeta, é você, eu e você. As coisas são fruto das nossas decisões. Elas são fruto da nossa falta de coragem de olhar para o nosso coração e falar, opa, olha o que eu estou espalhando, chega. Para depois ficar numa espiritualidade piega, chata, grudenta. Ai, Jesus, por que aconteceu isso? Jesus está lá assim, pelo amor de Deus, né? Por que aconteceu isso? Porque você não presta atenção no que você espalha. Você não presta atenção no que você pensa. Você não cuida do teu coração, você não cuida dos teus desejos. É claro que ia dar isso. Então não adianta ficar jogando para o céu, para o inferno, para Deus, para o anjo, para o demônio, não adianta. Isso aí eu e você, a gente tem que ter maturidade espiritual para dizer o seguinte, eu preciso reavaliar as minhas decisões, eu preciso reavaliar as minhas sementes, eu preciso reavaliar as minhas posturas, é comigo. É se colocar no palco da própria história e dizer, peraí, esse palco aqui é meu e o ator sou eu vou assumir o comando disso aqui. Eu vou assumir os meus erros, eu vou falar assim, eu errei e fui eu, é erro meu. E eu vou lidar com isso sem ficar projetando e jogando e colocando Deus sempre no fim do processo e meio como que culpado. Eu gosto de gente que fala assim, é o seguinte, eu dei lugar mesmo, eu dei espaço, eu quis demais, e essa meleca aqui é culpa minha. Eu acho mais bonito um ser humano que diz, não, é o seguinte, eu tomei a decisão, inclusive eu sabia que ia dar errado, mas eu queria desfrutar aquilo e pronto. Eu acho muito mais bonito do que ficar, não, mas veja só, deu brecha, que brecha, o que é isso? Você é porta agora para ter brecha, parede? Não, você é um ser humano que pensa, que tem que tomar decisão, não tem negócio de brecha, tem negócio de você olhar teu coração e pensar, não, isso não, é uma questão de dizer não, tá errado. Eu tenho valores e tenho desejos, eu coloco os meus valores para conversar com os meus desejos. Um dos meus valores vão falar, pode realizar, e o outro, joga fora. Por isso que é bom ter incômodo, por isso que é bom ter angústia, né? São alertas. Se você está incomodado com alguma coisa, está angustiado, então dica, investiga o porquê dessa angústia. Você está angustiado, tá? Vá atrás. Não fica uma hora dizendo assim, não, uma hora essa angústia eu me acostumo com ela. Esse é o nosso problema, a gente se acostuma com um monte de bobeira na vida. E aí aquilo que era absolutamente angustiante ou absolutamente errado, de repente agora é o quê? Não, aprendi a viver com isso. Agora nós temos um problema, por quê? Porque você transformou a tua angústia numa coisa gostosa. Não, a angústia não é para ficar gostoso, a angústia é para a gente mergulhar e pensar, opa, é isso aí, sinal amarelo, deu angústia, tem uma coisa me incomodando, sinal amarelo, para tudo, sinal amarelo, anda devagar, calma, porque essa angústia aí, essa febre aí, ela tá te dando algum recado, você precisa descobrir o que é. Deixa eu dar um exemplo, ser mais prático. Vamos supor que você foi durante um bom tempo um excelente funcionário da empresa que você trabalha. E com o tempo de casa, todo mundo percebe e aprende todas as manhas para se dar bem no emprego. Consegue burlar algumas coisas assim, não muito pesado, né? Também, só para dar um grau, assim, só para dar um talento. Dá um jeitinho aqui, dá um migué ali e assim toca a vida. Começa a chegar atrasado, porque sabe que também não é esse rigor todo. A avó morre de 2 a 3 vezes por ano, né? Você não vai trabalhar porque a avó morreu. Aí uma hora você vai ser demitido, é óbvio. Aí você perde o emprego. E aí quando perde o emprego, Deus pesou a mão, né? Deus? Sério mesmo?
Não, você jogou a semente da irresponsabilidade. Ela deu fruto. Foi uma decisão sua, entende? Porque você vai definir que tipo de empregado que você vai ser da empresa, de ser um excelente ou de ser um medíocre. Porque as duas coisas são possibilidades para nós. Qual que vence? A que você alimenta. Ninguém é predestinado a ser um cretino. Ninguém. E ninguém nasceu predestinado a ser um sucesso. Ninguém. Existem fatores que favorecem uma coisa ou outra? Obviamente que sim. Mas a coisa mais importante disso tudo não são os fatores externos. É o quê? O nosso coração. Porque é ali que a gente decide que tipo de pessoa que nós vamos ser. Então, quem semeia o pecado, colhe. Não, nós nem chegamos na colheita. Não vamos nem falar disso hoje. Nós já estamos na tristeza de semear o erro mesmo. É só gastar um dia da nossa vida semeando aquilo que não presta. Gastar um dia da minha vida tentando enganar um trabalho num país que todo mundo está querendo um trabalho. Esse incômodo, eu preciso escutar o incômodo, eu preciso escutar essa voz que está mexendo dentro de mim. Mas a gente pode ler o provérbio de uma maneira contrária? Podemos, né? Que quem semeia gentileza, quem semeia amor, quem semeia bondade, quem semeia mãos dadas, vai colher tudo isso? Não, porque nós não estamos falando da colheita, nós estamos falando do quê? Do dia de hoje. O que você fez com o teu dia de hoje? Mas é possível a todos nós aqui semearmos essas coisas? Tanto contenda quanto amor, todos nós. Tanto mentira como verdade. Nossa ambiguidade nos dá essa possibilidade. Qual que vai ganhar? Aquela que eu alimentar. Isso faz das pessoas más, as pessoas ruins, responsáveis pelos seus atos. E isso faz com que as boas pessoas tenham a virtude, é um mérito delas, de terem cuidado do coração, terem usado a vida, terem usado o dia para fazer aquilo que faz diferença, tanto na vida dela, como na vida do mundo que ela serve. Então eu digo para você, cuide do teu coração e espalhe ideias bonitas, porque quem espalha ideias bonitas são pessoas que não estão preocupadas com aquilo que elas vão colher, são pessoas que estão preocupadas com o dia de hoje. Porque eu vou te falar uma coisa, o que é que você tem além do dia de hoje? Você não tem absolutamente nada. Só o que a gente tem é o agora. Então eu vou fazer o bem por quê? Porque amanhã. Não, eu vou fazer o bem porque é bom. Eu vou fazer o bem porque a única coisa que eu tenho é o agora. E eu não quero gastar o agora semeando pecado. Eu quero gastar o agora semeando bondade. Eu quero que o meu bolso esteja cheio de sementes que produzam vida no coração das pessoas. Porque amanhã, paz, amanhã... Já cantou o Renato Russo que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. O que a gente tem é absolutamente o agora. Não fique observando o vento, faça seu trabalho. Não fique olhando as nuvens, toque a vida adiante. Não faça seu trabalho, toque a tua vida adiante, porque os desejos são teus, a vida é tua e a responsabilidade é completamente tua. E às vezes a gente fica só olhando o vento passar e a vida passar. Às vezes é legal ficar fazendo isso. Tem hora que tem que mesmo dar uma brisada assim, geral. Mas todo dia não pode. Tem que trabalhar. Tem que arregaçar as mangas e construir. E muito legal é que quando a gente arregaça as mangas e vai construir, o fruto do nosso trabalho está ali. Se não na nossa vida, na vida das pessoas que nós amamos. Porque a decisão do que nós estamos fazendo hoje, quais sementes nós vamos espalhar, ela é totalmente nossa. Quais sementes que você tem no teu coração? O que é que você está fazendo com o dia de hoje? Não considere o dia de hoje um dia qualquer, porque o dia de hoje foi o dia que você teve para espalhar as últimas sementes. Vigie sempre os seus pensamentos, deles depende toda a sua vida. Sorry, didn't mean to.